mas vamos demonstrar. E a bandeira do Senhor já desfraldar, pela honra e glória dele batalhar, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai, exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu. Com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz. A coroa vem após a amarga cruz, não voltemos para trás. Sim, na escola sabatina quero estar, para as armas aprender a manejar, e depois no campo fora batalhar, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai, exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu. Com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz. A coroa vem após a amarga cruz, não voltemos para trás. Alegria eterna segue a luta aqui, nossas mágoas nunca chegarão ali. Em Sião há gozo para mim e ti, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai, exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu. Com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz. A coroa vem após a amarga cruz, não voltemos para trás. Meu barco navega no mar, de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento o timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Ao porto seguro, pois seu rumo está sob
tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal, e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar os barcos de irmãos que também chegaram ao lar. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta.
sempre ser feliz, para sempre ser feliz. Pois as flores nunca murcham e o céu é azul. As ruas são de puro ouro e o mar de cristal. Para casa eu vou, com saudade estou. Nesse lindo lar, nesse bom país, eu serei feliz. Para casa eu vou, com saudade estou. Nesse lindo lar, nesse bom país, eu serei feliz. Olá, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando direto do nosso canal no Facebook e do YouTube. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Sabatina. Hoje, essa manhã maravilhosa de sábado, onde nós iremos louvar e engrandecer o nome do Senhor. E para darmos nosso início à nossa Escola Sabatina, eu convido a você a cantar junto conosco o hino Rumo à Escola Sabatina. Prontidão as armas vamos demonstrar, e a bandeira do Senhor já desfronar. Pela honra e glória dele batalhar, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai, exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu. Com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz. A coroa vem após a amarga cruz, não voltemos para trás. Sim, na escola sabatina quero estar, para as armas aprender a manejar, e depois no campo fora batalhar, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai, exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu. Com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz. A coroa vem após a amarga cruz, não voltemos para trás. Alegria eterna segue a luta aqui, nossas mágoas nunca chegarão ali. Em Sião há gozo para mim e ti, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai, exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu. Com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz. A coroa
Jesus, não voltemos para trás. Amém. Glória a Deus, que Deus seja louvado eternamente. Hoje eu quero apresentar, antes de fazermos a nossa oração, a Elaine. A Elaine é a convidada de hoje da Escola Sabatina. Hoje uma Escola Sabatina totalmente diferente, né, onde iremos dialogar, né, apenas um diálogo totalmente diferente do que era feito anteriormente, tá? E você é o nosso convidado e eu convido você a se ajoelhar para falarmos com o nosso Deus. Elaine, você pode... Oremos. Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para podermos aprender da tua palavra e também para recapitular a lição que estudamos ao longo desta semana. Pedimos a presença do teu Santo e amado Espírito para que possa dirigir nossas palavras e também que possa estar atuando em cada ouvinte, que possam entender e aceitar tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Nós queremos agradecer esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de começarmos a tratar sobre o assunto da lição, eu queria que vocês conhecessem melhor a nossa convidada de hoje, a Elaine Vasques. Elaine, ela é casada com o William, nosso ancião jovem, não é isso, Elaine? Isso mesmo, Alisson. E a Elaine, ela, fora da igreja, é o quê? Ela é uma profissional de educação física, uma professora de educação física. Conte mais um pouquinho sobre sua profissão. Minha profissão é algo assim muito especial para mim, eu gosto muito. Não foi escolhida a dedo, foi assim de surpresa, né? Porque a minha intenção era fazer graduação em publicidade, mas não deu certo. E por fim acabei caindo na Faculdade de Educação Física de Santo André e me tornei uma professora. E ao longo de uns 15 anos, depois que já estava trabalhando durante muito tempo, eu ainda pensava assim, eu faria a faculdade tudo de novo, de tão boa e gostosa que foi. Então, a minha profissão trabalha com a parte física, a parte motora, né? Tanto de crianças como jovens, adolescentes e adultos. E nós aprendemos bastante sobre a fisiologia, o funcionamento, né, do corpo humano e também sobre a anatomia, do que o corpo é composto. Então, nós entendemos um pouco dessa parte. Então, eu considero que a área de educação física ela esteja bem ligada com a área da saúde. E hoje ela tem sido fundamental para ajudar as pessoas a encontrarem uma atividade física, né, a se colocarem assim em atividade. Então, nós assim temos atuado bastante nesse sentido. Que bênção, né? E Elaine, para a gente falar um pouquinho mais da Elaine, a Elaine também tem alguns cargos, né, vamos dizer assim, na igreja, aqui na nossa igreja. Ela é a nossa diretora do Ministério da Saúde. Sim. E além disso, ela ocupa mais 2 cargos que são de secretaria e de tesouraria, não é isso? Isso mesmo. É muito trabalho, não é? Bastante. Então, e hoje, nosso tema de hoje é Vivendo em uma Sociedade que Não Para. A Elaine é um exemplo de uma pessoa que tem casa para arrumar, para organizar, para comida, diariamente, não tem filhos, né? Não tem filhos, imagine se tivesse. Nossa, além disso tem o trabalho, ainda tem os cargos na igreja que tem a sua responsabilidade, né? Sim. E uma pergunta que eu gosto muito, e eu acho que você vai saber responder muito bem. Qual dos trabalhos que você faz, tanto do sua vida secular quanto na igreja, qual você mais gosta de fazer? É isso da saúde. Então, nada melhor do que falarmos hoje de descanso, né? O tema da nossa lição nesse trimestre é descanso em Cristo, não é isso? Então, vamos começar a lição da Escola Sabatina, né? Você que é nosso convidado, seja bem-vindo, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você. E hoje estamos aqui com a Elaine, tá bom? Amém. E hoje vamos dialogar um pouquinho sobre a lição? Vamos. Tá preparada? Vamos, estou com ela aqui na mão, ó.
Eu só peço pro William que ele possa clicar aqui no meu slide que vai aparecer ali para mim, para que eu possa poder mexer pelo controle e a gente já começa a nossa lição. A lição dessa semana que é incrível, né? E Elaine, você pode citar aí para nós o texto para decorar? Sim. O verso para memorizar hoje diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, 2. Amém. Amém. Hoje, através desses salmos, vamos tentar entender aí qual é o nosso papel no descanso, o que ele vai nos trazer de benefícios, né? E o que Deus planejou para nós quando ele disse que nós devemos descansar. E logo na introdução a gente já vê a história aí de uma mulher chamada Maria e seu esposo Josué. E o que conta lá? Que conta que Maria, faltando 2 horinhas ali, claramente uma adventista, 2 horas ali para começar o sábado, e quando ela vê a casa tá daquele jeito, né, toda bagunçada, e o marido tá onde? No caixa ainda, na fila do caixa. Isso, Elaine, representa muitos adventistas hoje, né? E isso eu falo por mim mesmo, que às vezes tem dias de sexta-feira que está na preparação, quando eu percebo o horário, tá em cima, né, da hora. E aí, o que fazer? Como é que a gente pode trabalhar com isso, sendo que a nossa vida, o nosso cotidiano é tão turbulento, tão cheio de tarefas, como ter descanso nesse momento? É bem complicado a nossa vida, porque a gente já tem, assim, muitas tarefas ao longo do dia, né? Ao longo da semana, nós, mulheres especialmente, nós temos, assim, tarefas dobradas, especialmente quando se é mãe, né? E fora as tarefas que nós temos, acontece de, às vezes, aparecer novas tarefas. Aí o dia fica mais corrido ainda. Num curso que eu fiz sobre Viva a Plenitude, eu até fiz uma palestra sobre isso na Igreja Central e falei sobre os 7 passos para a gente ter uma vida plena. Lá nos ensina que nós temos que aprender a falar não. A disciplina, a organização, ela vai nos ajudar muito a ter uma vida menos corrida. Entretanto, nós temos que estar preparados para as eventualidades, que nem no caso da Maria aqui. Além de faltar apenas 2 horas para o pôr do sol e ter um monte de tarefas para fazer, seu marido estar no caixa do supermercado e o trânsito estar daquele jeito, o filho dela estava na cama com febre. Então, olha como que fica, né, a cabeça, o corpo, a ansiedade, o nível de estresse que a pessoa fica tendo tanta coisa para fazer e ainda aparece uma eventualidade que foi a febre da criança. O que fazer diante disso? Nós temos que ter uma preparação também emocional para que quando aconteçam essas eventualidades, nós possamos atuar de maneira a solucionar esses problemas sem deixar com que a nossa mente e o nosso emocional se desgaste muito. E isso é algo que nós temos que treinar para conseguir alcançar. Então, temos que fazer exercícios. Tem muita coisa para fazer, apareceu uma eventualidade, respira fundo, organize o pensamento. Organização do pensamento é muito importante. Quando o meu pensamento está desorganizado, as coisas não fluem. Eu posso ter todo o tempo do mundo que não flui. Então, se nós conseguirmos organizar as ideias e colocar numa lista, a lista de prioridades, tem coisa que vai ficar por fazer porque não é tão importante. No caso de Maria, o mais importante era cuidar da criança com febre, né? E as outras coisas faz depois, né? Então a gente tem que às vezes abrir mão de algumas coisas e fazer aquilo que é a prioridade. E você, como é que você se prepara aí para o sábado? Como é que você prepara toda a sua rotina semanal? É muito importante, a Elaine citou aqui o exemplo de fazer uma listinha de tarefas, né?
que auxilia muito. Eu uso a listinha de tarefas. Isso é bom. Isso é muito bom porque quando eu preparo a semana toda, também às vezes o mês, isso me auxilia muito nas minhas expectativas, né? É muito importante naquilo que você quer alcançar. Ou esse mês eu vou fazer um curso online de tal coisa, eu vou separar tal hora para a gente começar a fazer isso. E você vai trabalhando, cuidando da sua casa, cuidando da sua vida. E isso é muito importante também, Elaine, sabe para quê? Para o nosso momento devocional. Um Sim. momento de devoção para Deus. Separar as primeiras horinhas. Acorde mais cedo. Se sai às 7 para o trabalho, acorde às 5 ali. Não tem problema nenhum. Você não vai morrer, né? Se Não. acordar cedo. Vai ficar cansado, claro. Mas nada melhor do que primeiro Deus no Primeiro, dia, e os né? benefícios que isso traz para a nossa vida, para o nosso dia, é assim, incontestável, né? Quando você faz o devocional, o teu dia, mesmo que você tenha, é bom que você tenha sono mais cedo, né? Mas que você fique um pouco mais cansado por levantar um pouco antes, acordar, ainda assim, os benefícios desses momentos com Deus são, assim, inexplicáveis. É isso aí. E essa é a nossa introdução e eu queria já passar logo para o tema de segunda-feira. E aqui a gente já mostra que Deus, lá no princípio, ele já tinha dado um dia de descanso, Sim. né? E ele dá um exemplo ali e eu queria que você comentasse. Deus precisa de descanso? Por que ele descansou? Ele estava cansado de toda a sua criação? Não, ele não estava cansado, mas ele sabia que o homem precisaria desta pausa, né? Deste momento de pausa. E se nós não tivéssemos este momento de pausa, quão exaustos nós estaríamos sem ter um momento para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso emocional se recuperar de toda a carga de tarefas que a gente tem aí na semana, no nosso dia a dia. Então Deus fez isso já prevendo a necessidade do homem de descansar, de ter um momento para fazer uma pausa. E uma pausa não só do descanso físico, né, que você vai ter um momento de descanso físico, mas uma pausa também de tudo aquilo que ocupa o nosso pensamento no nosso dia a dia. Aquela correria, aqueles enfados do trabalho, né, muitas coisas para resolver, questões da casa, né? É um momento ali para você deixar todas essas coisas guardadas numa caixinha lá no cérebro e bem fechadinha, para que você possa desfrutar de momentos prazerosos junto ao Criador. Momentos onde você vai poder contemplar a natureza, você vai poder sentir o ar entrar e sair do seu pulmão, onde você vai ter um tempo especial para saborear um alimento com a sua família, ali um momento tranquilo, sem correria, um momento que você vai ter de prazer na companhia dos amigos, dos irmãos, da família. Então é um dia totalmente diferente dos outros dias da semana. É para realmente descansar de todos os nossos fardos do trabalho e da vida cotidiana. Isso é muito interessante. Talvez você que esteja nos assistindo ainda não saiba que descansar pelo menos uma vez na semana e que se espera que seja o sábado. E por que o sábado? O sábado, lá no princípio, Deus já tinha separado e abençoado para que nós pudéssemos descansar naquele dia. E era um dia também de relacionamento com Deus, não é isso, Elaine? Isso. O que mais chama a atenção, eu lembrei agora de uma pesquisa, né, onde alguns estudiosos, eu não me lembro da onde, eu vou pesquisar e eu trago para vocês, prometo, onde pesquisaram que eles notaram que as células humanas, né, a Elaine, ela que foi que me passou, aliás, essa pesquisa, não foi, Elaine? Foi. Onde as células humanas se renovam incrivelmente ali no período da pôr do sol da sexta para o sábado, não é isso? É. E olha que impressionante. Por que logo naquele exato momento as nossas células se renovam?
É o dia em que o nosso corpo ele repõe, ele renova maior quantidade de células no organismo. Quer dizer, é o dia que o nosso corpo mais se regenera. É o dia que ele se recompõe, que ele se restabelece. A mesma coisa acontece no nosso dia a dia no período da noite. A noite é um dia, em cada período da noite, o nosso organismo desintoxica um sistema do nosso corpo. Por isso que é importante o descanso. E eu quero citar sobre isso daqui a pouquinho, Sim. tá? Então, quando passamos aqui, a gente já entendeu por que Deus descansou. Ele deu mais um exemplo para o homem, para que o homem pudesse dali ter um relacionamento com ele e tivesse um dia de descanso exatamente para se regenerar. Mas, indo já para terça-feira, temos aqui a história de Baruque. Quem foi Baruque? Baruque, ele viveu na época, ele era o escriba, Baruque, o escriba de Jeremias. Ele viveu mais ou menos por volta de 605 a 604 antes de Cristo. E ele foi um homem, ele viveu num contexto em que o povo de Israel ele estava prestes a ir cativo para a Babilônia novamente. E ele foi um homem que ele se preocupou muito com a situação do povo de Israel. Ele se estressou muito, ele se desgastou muito emocionalmente de pensar na condição de rebeldia e também naquilo que ia acontecer com o povo. Então ele estava muito desgastado, carregando um fardo extremamente pesado. Interessante, Elaine, sobre Baruque, que Deus escreve especificamente para ele. Escreve. Né? Ele escreve especificamente para ele. E Deus sabia que Jerusalém iria ser tomada por Babilônia. Sabia. E ele também, porque ele estava do lado de Jeremias, ele conhecia as profecias, ele conhecia a mensagem que Deus dava a Jeremias. E ele recebeu uma mensagem própria para ele. Mas o que chama a atenção é o estado, um estado desgastante de estresse que Baruque passou. E eu queria trazer para os dias atuais. Nós, no momento em que estamos em uma pandemia do Covid-19, onde milhares, acho que já chegou milhões de pessoas que já morreram por conta da Covid. Nesse momento estressante, qual a mensagem de Deus para nós? A mesma que ele deu para Baruque, né? Ele disse para Baruque que Baruque não seria atingido, que ele não seria morto, que Deus o guardaria, o protegeria. Mesmo que a gente tenha visto muito dos nossos irmãos, ou mesmo da nossa família, descansar nesse momento de pandemia por conta da doença em si, né, de tudo que ela causa no organismo, ainda assim, Deus, ele pede para a gente descansar nele. O que nós não podemos perder de vista, assim, porque nessa época de Baruque estava desgastado e sofrendo muito, mas Deus estava também muito triste com a condição do povo de Israel e com aquilo que deveria acontecer com o povo por causa da rebeldia deles. Então Deus não estava satisfeito com o que ia acontecer com o povo dele, ele estava triste. Então o que nós não podemos perder de vista é que Deus está no controle de tudo. E se essa pandemia tomou a proporção que ela tomou, e se ela está chegando ao ponto que ela chegou, essa mutação do vírus, e cada vez mais grave, se ela chegou até aqui, é com a permissão de Deus. Nós devemos entender todas as coisas? Não, tem coisas que nós não vamos entender. Mas nós temos que descansar no Senhor, porque Ele está no comando de tudo. É isso que nós temos que ter sempre em nossa mente. Pode cair o mundo, estou em paz. Às vezes, Deus vai acalmar a tempestade, mas às vezes Ele vai nos acalmar no meio da tempestade. Então, se você está ansioso, com medo, se você está preocupado com o que vai acontecer, descanse no Senhor. É fácil? Não. É um exercício que eu tenho que fazer.
Deus existe, eu sou filho de Deus, eu estou nas mãos de Deus, devo confiar totalmente em Deus. Porque assim como ele cuidou de Baruque e preservou a vida dele, ele também pode preservar a nossa. E se nós descansarmos no Senhor, é por pouco tempo, né? Nós não estamos falando de descanso, até a morte, ela é um descanso para o ser humano. É verdade. Às vezes você pode ter perdido aí um ente querido, um amigo, e está triste, abatido, mas Deus ele nos dá uma esperança. Como diz em Jeremias 29:11, em algumas versões ele diz que ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro, tá bom? E a gente vê, como você acabou mesmo de falar, Deus, ele não fica feliz com a morte do ímpio, não é? De jeito nenhum. Ele, na verdade, ele se entristece quando um filho dele, uma criatura que ele criou com tanto amor, a sua semelhança, tanto física quanto em caráter, quando ele vê uma criatura descendo no túmulo, deve ser muito triste para Cristo. Cristo, eu fico imaginando Cristo chorando naquele momento. Mas ele tem que permitir certas coisas. Como você diz, só no céu que nós iremos entender por completo por que ele permitia tais coisas. Mas continue confiando em Deus, porque assim como Deus tem uma mensagem para Baruque, ele tem uma mensagem para mim e para você nesse dia maravilhoso. Bom, Elaine, vamos continuar? A gente vê aqui, já seguindo na lição, temos aqui o descanso no Antigo Testamento. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como era o descanso no Antigo Testamento. Então, aqui nós temos aqui na lição várias referências de palavras que significavam descanso, né? E tem o primeiro verbo que é citado aqui na lição é o sabá, que significa parar de trabalhar, descansar, tirar férias. É aquilo que nós comentamos no começo, né? O sabá, o sábado, é um dia para você tirar tudo que você esvaziar a sua mente e colocar coisas que vão trazer vigor para o seu corpo, para a sua mente e para o seu espírito. Nós temos também aqui a referência da palavra, né, do verbo nuak, que significa repousar, que também figurativamente significa parar, né? Então todos os verbos aqui, todas as palavras significam descansos. Outra palavra é sagat, ficar em repouso, conceder alívio, ficar quieto. Tem momentos que nós precisamos ficar em silêncio, no nosso silêncio, para poder recompor alguma situação que está dentro da gente, ou algum cansaço, algum estresse, é o momento de parar. Então, todas essas referências aqui, elas estão ligadas a um tipo de descanso que nós precisamos e devemos ter. E o último que fala aqui é o verbo haga, que indica descanso. E aqui, nas advertências contra a desobediência, Deus disse a Israel que eles não teriam descanso no exílio. Vocês já imaginaram um povo que sempre guardou o sábado, que sempre obedeceu os mandamentos? Agora eles estariam privados de ter este momento de descanso? Nós podemos ver exemplos na sociedade de muitas pessoas que trabalham sem descanso. E nós temos aí uma carga de trabalho agora que é 6x1, que a folga cai em qualquer dia da semana. Você trabalha 6 dias e descansa apenas 1. Isso vai trazendo um desgaste tão grande para o ser humano que ele chega numa certa idade, ele vai adquirir algum tipo de doença ou degenerativa ou alguma doença grave que ele vai ter que tratar ao longo da vida por falta do devido descanso. Então aqui Deus no Antigo Testamento ele mostra que nós precisamos descansar. Todas essas palavras, elas conduzem a algum tipo de descanso que nós necessitamos ter para que o nosso corpo se recomponha e regenere aquelas tantos trilhões de células que o nosso organismo regenera no sábado. Isso é muito interessante, você citou exatamente num ponto. Como a gente falava agora há pouco, sobre as células que se regeneram.
E a gente citou o sábado. E o sábado é um dia de descanso, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Porém, tem outros dias para descanso? Nós temos um período de descanso que Deus deixou para cada dia e ele é um dos remédios de Deus. Então não quer dizer que é um dia específico, mas sim períodos Do dia que nós devemos descansar. E quais são esses períodos? Então, o que acontece com quando Deus nos criou, ele colocou dentro do nosso DNA as leis da saúde. Ele colocou no nosso DNA. Então, o que acontece com o nosso corpo? Quando começa a anoitecer, o nosso corpo começa a produzir um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono. Por quê? Porque Deus criou o nosso corpo para que nesse período noturno ele descansasse. E como eu comecei a falar anteriormente, em cada período da noite, o organismo ele vai desintoxicar um dos sistemas. Se você dorme depois das 22 horas, você vai perder a desintoxicação de uma parte importante do seu corpo. Então, enquanto nós dormimos, o nosso corpo também descansa. Entretanto, há um trabalho para poder desintoxicar o nosso organismo, limpar, para que a gente acorde revigorado no dia seguinte para poder fazer as tarefas do dia. Se você não tem essa pausa de descanso, vai chegar um momento que o seu organismo ele vai, de alguma forma, te alertar que algo está errado, que ele precisa de descanso. E o estresse, ele leva pode levar a um infarto, a um derrame, né? Às vezes nós estranhamos porque a pessoa teve um derrame ou um infarto, mas o corpo ele vem dando alertas para a gente. Ele vem dando alertas de cansaço, algumas dores, a mente cansada. Ele vai dando sinais de que as coisas estão erradas. E você só consegue recuperar esse cansaço do trabalho do dia à noite, quando nós dormimos. Esse período é extremamente importante para a saúde. Que impressionante, né? Temos aí todos os dias aí à noite para poder se regenerar, poder descansar. E é muito difícil, né? Porque existem milhões de pessoas aí que sofrem com problemas de insônia, né? Onde a maioria é causada pelo estresse, né? O estresse é exatamente da vida, dos dia a dia que passam. Às vezes o trabalho tem um problema muito difícil, aquele medo de ser demitido, ou um problema no relacionamento. Essas coisas vão causando estresse e por isso a gente não para. Agora é o que pergunta, Elaine. Volto já indo para o próximo dia, que já é quarta-feira, né? Já vamos falar um pouquinho sobre o ministério na igreja. Nós vemos aqui na quarta-feira que Jesus ele envia discípulos em duplas, ou seja, como nós conhecemos de duplas missionárias, e quando eles voltam loucos para contar o que aconteceu, e vem dar uma multidão ali, Jesus fala o quê? Não, vamos descansar, descansem um pouco, vamos para um lugar deserto. Ou seja, Jesus queria sair um pouquinho de perto da multidão, ficar isolado e descansar. Mas aí é que está a questão. Numa situação tão propensa ali, aquela situação onde o povo estava ali, não seria melhor esperar um pouco para depois descansar? Não era melhor evangelizar logo aquele povo ali e convertê-los? O que a lição nos mostra? Então, Jesus, apesar de ter uma missão e estar ali treinando os seus discípulos para dar continuidade a esta missão, ele sabia que os discípulos precisavam descansar. Ele não estava só preocupado com a missão, ele estava preocupado também com o bem-estar dos discípulos. E ele mesmo diz lá em Mateus 11:28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Mesmo o trabalho na obra de Deus, ele pode se tornar algo desgastante. Então, nós temos que ter períodos de descanso. Então, por exemplo, eu tenho 3 cargos, o Alisson tem uns 3 também, né, Alisson? 3 cargos na igreja.
ao longo do ano, a gente tem que ter um período de descanso, para descansar a mente, ir para um lugar tranquilo, porque às vezes você está tão atarefado por fazer as coisas, mesmo na casa de Deus, que você não faz o que é o essencial, que é ter comunhão com Deus. E aí você começa, nós estávamos comentando isso lá em casa, né, antes de passar a lição, a gente começa às vezes a achar que a gente consegue fazer as coisas sozinho, e não é bem assim. Então, Jesus ele estava preocupado com o bem-estar dos seus discípulos e que eles precisavam descansar para no outro dia estarem revigorados, cheios de energia para poder pregar o evangelho para aquela multidão. Jesus se preocupou com o bem-estar e com que eles respeitassem as leis de saúde determinadas para o organismo dos discípulos. Ele estava preocupado com o descanso deles mesmo. Então a gente vê que a saúde, cuidar da nossa saúde, ele é muito importante. Não só para que nós estejamos bem, vivamos bem, mas também para cumprir a missão que a igreja tem, que é levar o evangelho a todas as pessoas. Mas existem pessoas que não aceitam isso. Por exemplo, existem outras igrejas, né, em que não ensinam a lei de saúde, pois acreditam que isso não importa. Será que isso não importa mesmo? Aí é o que a Bíblia nos mostra, né? Onde diz, não lembro o texto bíblico agora, se você souber, alguém que puder me ajudar, diz que nós, em tudo que nós pudéssemos, em tudo que formos fazer, que façamos para a glória de Deus, para a honra e glória de Deus. Eu não lembro o texto bíblico agora. Não me recordo também. Mas assim Jesus quer que nós descansemos, né? Também no período da noite, também no sábado, para que possamos estar regenerados, firmes, fortes e pregar o evangelho. Uma vez eu me lembro aqui de uma pregação da Andréia, não sei se você se lembra da Andréia, eu nunca esqueço aquela pregação, onde as 7 leis morais que nós devemos seguir. E ela diz a última, ela cita em uma delas até sobre a nossa higiene. Escovar os dentes. Por que é bom escovar os dentes? Não é só para o benefício para nós, mas para as outras pessoas. Você não vai pregar cheirando mal para uma pessoa, porque a pessoa vai querer distância de você. Concorda? Então, e assim vai. Então, tudo que nós fizermos tem que ser para a honra e glória de Deus, principalmente cuidar da nossa saúde. Mas vamos voltar lá para Gênesis? Vamos. O livro de Gênesis, ali a partir do capítulo 4, temos ali uma história interessante, onde tem o primeiro nascimento, né, na terra, que é o nascimento de Caim e em seguida de Abel. E eles viveram ali, né, junto com seus pais, os pais que caíram na tentação da serpente e pecaram. Mas vimos que Abel e Caim foram oferecer o quê? Sacrifícios, né? O sacrifício a Deus. Porém, o sacrifício de Caim não foi aceito por Deus. E então, logo em seguida, teve o primeiro homicídio. É isso? Onde Caim acaba assassinando seu irmão mais novo, o Abel. E o que acontece em seguida? Deus, assim como quando Adão e Eva pecou, Deus foi também até Caim perguntar do seu irmão, né? Ou seja, mais uma vez, Deus se põe à disposição do ser humano para perdoá-lo. Mas Caim mostrou-se totalmente arrogante, autossuficiente e orgulhoso. E então tem aí a primeira ali maldição sobre Caim. O que nesse texto bíblico de Gênesis 4, o que Caim representa nos dias de hoje? É bastante interessante. Eu sempre costumo fazer essa analogia, né, com os adoradores, né? Nós estamos falando aqui de adoração. E quando nós falamos há um pouquinho atrás aqui na lição sobre as leis de saúde, elas estão gravadas dentro do nosso DNA.
Deus colocou isso, por isso que a gente sente sono quando anoitece, por isso que o nosso organismo ele se dá bem com alimentos naturais, a digestão é melhor, a absorção é melhor, os nutrientes são mais poderosos, né? O exercício físico traz muitos benefícios, o ar puro, né? Tudo que Deus deu de bom, que é para você colocar no organismo, é perfeito, né? Deus é perfeito. Além dele ter colocado as leis da saúde no nosso DNA, ele colocou também a sua lei. A lei de Deus, inclusive o sábado, ele está gravado no nosso DNA. Todo ser humano ele tem o senso de adoração, de adorar alguma coisa. Adão e Eva foram criados por Deus. Os seus filhos, eles nasceram de seres que foram criados por Deus. E eles tinham que obedecer aquilo que Deus tinha colocado como um sistema de adoração. O que Deus estava colocando à prova ali em Caim? Quando ele foi adorar a Deus da maneira dele, né? Deus tinha ensinado que o cordeiro tinha que ser imolado, o sangue tinha que ser derramado para poder mostrar que alguém inocente iria morrer pelo pecado deles. Mas Caim, ele ofereceu do fruto da terra. Ele contestou a forma de adoração a Deus. Por que eu tenho que adorar a Deus da forma que ele me pede? Da mesma maneira hoje, né? Nós temos aí qual que é a nossa luta aqui na nossa sociedade, quando a gente vai ensinar uma pessoa, é ensinar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando Deus estabeleceu as suas leis, e ele estabeleceu também um sistema de adoração. Então, quando a gente adora a Deus da nossa maneira, o que nós estamos mostrando para Deus e para outras pessoas? Que o nosso caráter não é um caráter que está polido, não é um caráter que está sendo lapidado pela palavra de Deus. Ele está sendo lapidado pelos meus próprios desejos. Foi assim que Caim reagiu à adoração. Então, hoje acontece a mesma coisa. Deus estabeleceu um sistema da nossa igreja, ela tem um sistema, ela tem o seu corpo doutrinário. A Bíblia é a nossa regra de fé, mas existem pessoas que não aceitam a nossa regra de fé e que contestam e que adoram a Deus da sua própria maneira. E aí nós temos que perguntar, Senhor, o Senhor está aceitando a minha oferta? A minha adoração? Eu estou fazendo conforme aquilo que o Senhor ensinou que era para fazer? Então, por isso que Jesus disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Caim aqui, ele estava dando um exemplo do juízo investigativo para a vida dele. Deus, ele estava colocando ali ali nós temos na história dele uma ilustração do juízo investigativo. Quando Jesus for investigar o nosso caso, como é que ele vai ver o nosso caráter? Ele vai ver aquilo que nós somos externamente ou aquilo que nós somos internamente? Às vezes nós vestimos também uma máscara, né? Como eram os sacerdotes do tempo de Jesus. Eles faziam as coisas externamente, mas por dentro, né, era pão bolorento, né? Assim como os sacerdotes, né? Caim estava sendo movido pelas obras, pelas obras e aí da carne. Exatamente, aí que é muito importante. Quando a gente age pelas obras da carne, o que a gente está querendo passar? A imagem que nós estamos passando não são de cristãos, pelo contrário, são de pessoas que não dependem de Deus. É essa imagem que estamos passando por aí. E a partir daí, Caim começa a ser um fugitivo e errante. E aí é que está. O que acontece com alguém quando ele se torna fugitivo de Deus? O que ele coloca no lugar de Deus ali para poder repor a presença de Deus na sua vida?
ele qualquer coisa, né? Ele vai buscar ídolos, ele vai buscar relacionamentos que não agradam a Deus, ele vai seguir o ímpeto do seu próprio ser, do ser humano, porque o nosso ímpeto é mau, e quanto mais você deixa crescer esse ímpeto em você, mais distante de Deus a pessoa vai ficando. E aí ele passa a ser uma pessoa que não tem descanso, né? Nós estamos falando do descanso, uma pessoa que ela se coloca em rebeldia com Deus e se torna um errante, né? Ele não vai ter descanso. Ele vai buscar aqui, vai buscar acolá e nada vai encontrar. Ele vai encontrar um pouco de alegria aqui, um pouco de satisfação ali, né? E buscando os desejos da sua própria carne, mas ele não vai achar a paz que excede todo o entendimento. Porque embora nós vivamos num mundo conturbado, turbulento, Jesus nos ofereceu a paz. A minha paz vos dou. Então, é aquela questão que nós falamos no começo. Para nós é confiança. Agora, ao errante, aquele que não aceita o sistema de adoração que Deus instituiu, ele não tem paz, ele não tem descanso, nem guardando o sábado, porque aí as coisas se tornam um fardo para ele, né? Foi assim que a vida se tornou para Caim, um fardo, e ele ficou com medo de morrer. E Deus falou para ele: não, eu vou colocar uma marca em você para que ninguém te mate. Mas como foi a vida de Caim, né? Depois de tudo isso? Nós precisamos analisar isso para fazer as nossas escolhas. Embora nós temos essa tendência para o mal, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós permitimos que Deus atue em nós, Ele vai transformando a nossa natureza por milagres que vão acontecendo dentro do nosso DNA. Deus tem o poder de mudar a estrutura do nosso DNA. Por isso que é importante orar e estudar a Bíblia. Porque aí Deus faz o nosso corpo produzir substâncias que não são excitantes, que vai nos tornar pessoas calmas e que nós vamos buscar entendimento em Deus e nós vamos viver as leis que Deus estabeleceu e nós vamos ter paz. Uma coisa interessante, né? Aí eu falo para você que está nos acompanhando, é melhor você seguir os seus desígnios ou daquele que te criou? Porque até onde eu sei, quem te cria é quem sabe mais sobre você. Um homem, um relojoeiro, vai saber mais do relógio do que o próprio relógio. Não é verdade? Exatamente. Então, a mesma coisa é Deus. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus, se Ele fala que nós precisamos de um dia de descanso e que precisamos de algumas horas durante o dia de descanso, é para poder nos regenerar, é para o nosso próprio bem. Então, nosso apelo de hoje: durma bem, descanse bem, esquece ali na hora de descansar. Eu me lembro uma coisa muito boa que antes, quando eu era criança e tinha momentos de medo e aquela angústia de dormir às vezes sozinho, medo do escuro, né, como muitas crianças têm. E a gente chegava assim para minha mãe e falava: eu tô com medo, eu não vou conseguir dormir, eu não tô conseguindo dormir ali. E um conselho que ela dava era: feche os olhos e dorme. Mesmo conselho. Você que não consegue dormir, que está até dependendo de remédios para dormir, é simples. Deite, feche os olhos e dorme. Porque as pessoas hoje fazem o quê? Deitam, fecham os olhos e pensam. Não é para pensar. Esquece os pensamentos. Deixam eles lá guardadinhos, numa caixa bem distante. E aí sim, dorme, descanse. É o momento de regeneração. Cuidar da saúde é muito importante para nós. E Deus, Ele quer que eu e você cuidemos da nossa saúde. Elane, sobre essa lição, queria que você desse uma palavrinha final, um apelo aí para os nossos queridos irmãos. Cuidar da nossa saúde está ligado com a qualidade da nossa adoração. Quando o nosso sangue
ele corre livremente pelas nossas veias, pelas nossas artérias. E o sangue ele está carregando nele substâncias nutritivas que vão nutrir o nosso cérebro, o nosso ser, o nosso corpo. A nossa sintonia com Deus ela vai estar muito mais clara. Veja o que acontece quando a gente come uma comida muito pesada. O que nós sentimos? Sono, né? A mente fica entorpecida por causa do alimento que nós comemos. Faça um jejum de frutas e experimente como que a sua mente vai estar alerta, atenta às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, a nossa saúde e os 8 remédios de Deus, e hoje nós falamos muito sobre o descanso, está ligado com a qualidade da nossa adoração e com a nossa sintonia com o Pai Celestial. Quer você entender a Bíblia e saber tudo que Deus revelou para nós através da Bíblia? Tenha um sangue bom. Pratique os remédios de Deus. E você vai ter uma mente muito mais clara e vai receber poder do Espírito Santo para poder entender, interpretar a palavra dele e estar sempre aos pés de Cristo. Porque o maior perigo que nós estamos vivendo com essa correria é nos esquecermos que nós precisamos estar aos pés do Salvador e que nós temos uma dependência dele. Quando nós nos tornamos autossuficientes, o risco de cair é muito grande. É muito grande. Então nós temos que estar 2 coisas. Cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo, e é com ele que nós nos comunicamos com Deus e ele conosco. E estar sempre atento de estar aos pés de Cristo, para não nos tornarmos autossuficientes, para não incorrermos no mesmo erro que Caim. Bom, muito obrigado, Elaine, pela participação. Foi incrível tratarmos aí sobre esse tema maravilhoso que é o descanso, né? Em meio a essa vida turbulenta que nós temos, cheia de tarefas, cheia de coisas. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui pelo Facebook e pelo YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui de Cidade São Jorge. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a Elaine. Eu que agradeço. E vamos juntos agora entoar o hino Permaneça em Mim. Que Deus permaneça no seu coração este dia de sábado inteiro. Tenha um ótimo fim de sábado e que Deus te abençoe. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça
permaneça em